O cheiro era a primeira coisa que atacava você. Uma mistura sufocante de fumaça de diesel, fluido hidráulico, suor e o odor químico e adocicado do napalm. Dentro daquele tanque Sherman, em 19 de abril de 1945, o calor era uma fornalha de metal sob o sol de Okinawa, mesmo com as escotilhas fechadas. Para a tripulação do 713º Batalhão de Tanques, este era o primeiro dia de combate. Pelas frestas de visão, eles observavam o mundo se transformar em fogo. Línguas de fogo laranja devoravam a paisagem, apagando as bocas das cavernas japonesas na cordilheira Kakazu. O napalm queimava a mais de 1000 graus Celsius, grudando em tudo que tocava e consumindo todo o oxigênio, criando seu próprio clima de morte ao sugar o ar para o centro do inferno. O plano parecia simples: contornar as posições inimigas pela esquerda, encontrar a infantaria americana do outro lado e esmagar a resistência juntos. Os tanques avançaram, cumprindo sua parte, cuspindo fogo e destruição. Mas o apoio que deveria estar lá, a infantaria que os protegeria, nunca chegou. Metralhadoras e morteiros japoneses os prenderam, forçando-os a recuar. De repente, os tanques estavam completamente sozinhos, e isso era exatamente o que os defensores japoneses queriam. Eles não eram os caçadores, eram a isca, e para os homens dentro daquelas máquinas, a armadilha havia acabado de se fechar. Para entender por que aqueles tanques estavam sozinhos e por que uma arma como aquela sequer existia, é preciso voltar no tempo para uma verdade fundamental sobre a guerra no Pacífico. Ela era diferente de tudo o que os americanos haviam enfrentado. Na Europa, a guerra, por mais brutal que fosse, seguia certas regras não escritas. Soldados lutavam em trincheiras e bunkers, mas quando a batalha estava perdida, quando as posições se tornavam insustentáveis, eles se rendiam. Uma bandeira branca era erguida. A luta cessava. No Pacífico, não havia bandeiras brancas. Os soldados japoneses não se rendiam. Lutavam sob um código que via a rendição como a desonra suprema e a morte em batalha como o maior ato de serviço. Eles não defendiam apenas posições, eles se fundiam com a própria terra. Suas fortalezas não eram apenas de concreto, mas de rocha vulcânica e coral, escavadas em montanhas e penhascos, conectadas por quilômetros de túneis subterrâneos que formavam um labirinto mortal. Como se combate um inimigo que se recusa a sair, que prefere morrer a recuar um único passo? A resposta para essa pergunta foi aprendida da maneira mais dura possível, em um pequeno atol chamado Tarawa, em novembro de 1943. Por 3 dias e 3 noites, a Marinha Americana despejou um poder de fogo inimaginável sobre aquela pequena faixa de terra. Navios de guerra dispararam projéteis de 14 polegadas, cada um pesando mais que um carro pequeno. Aeronaves de porta-aviões lançaram centenas de toneladas de bombas. O barulho era incessante, um trovão que fazia o próprio oceano tremer. Qualquer um que assistisse acreditaria que nada poderia sobreviver àquela tempestade de aço. Quando o bombardeio finalmente parou, um silêncio assustador tomou conta. Os fuzileiros navais avançaram em direção à praia, esperando encontrar apenas uma paisagem lunar de crateras e destroços. Mas quando a fumaça se dissipou, a verdade aterrorizante foi revelada. As fortificações japonesas estavam praticamente intactas. As casamatas de concreto e troncos de palmeira ainda estavam de pé. E de dentro delas, as metralhadoras começaram a disparar. Os fuzileiros foram massacrados enquanto avançavam pela água, presos em um campo de extermínio perfeitamente planejado. Em 76 horas de combate infernal, mais de 3.000 americanos foram mortos ou feridos. Suas armas eram inúteis. Balas ricocheteavam no concreto. Granadas não alcançavam as profundezas das defesas. Naquele inferno, os fuzileiros aprenderam uma lição escrita com sangue. Não era possível destruir aquelas fortalezas com explosivos. Era preciso encontrar uma maneira de atacar o que havia dentro. A vida. Era preciso uma arma que pudesse contornar as paredes, seguir as curvas dos túneis e consumir o próprio ar que o inimigo respirava. Balas, granadas e bombas haviam falhado, mas o fogo podia. E assim, a guerra no Pacífico estava prestes a entrar em uma nova e terrível era de combate.
A primeira solução foi uma arma saída diretamente de um pesadelo, o lança-chamas portátil M2. Imagine carregar mais de 30 quilos de metal e combustível nas costas, avançando sob fogo inimigo para disparar um jato de fogo a uma distância de pouco mais de 12 metros. Era uma arma de curta distância, íntima em sua brutalidade, e seu efeito era absoluto. Relatórios médicos da época lutavam para descrever o que encontravam. Aqueles pegos diretamente no fluxo de chamas morriam em segundos, seus pulmões incinerados pelo ar superaquecido antes mesmo que as chamas tivessem a chance de consumir a pele. Mas o verdadeiro terror estava no que acontecia dentro dos bunkers e cavernas. O fogo consumia todo o oxigênio, enchendo o espaço com monóxido de carbono. Defensores morriam por asfixia, sufocados em seus próprios esconderijos, muitas vezes sem uma única marca de queimadura externa. Os fuzileiros navais a consideravam a arma mais eficaz. Os soldados japoneses a temiam acima de todas as outras. Mas essa arma perfeita tinha uma falha terrível e inescapável: o homem que a carregava. Ele era um alvo ambulante. A chama laranja brilhante que ele disparava era um farol que atraía o fogo de cada fuzil e metralhadora inimiga ao alcance. Os tanques de combustível em suas costas podiam explodir se atingidos por munição traçante. A expectativa de vida de um operador de lança-chamas em combate era de aproximadamente 4 minutos. Em algumas unidades, a taxa de mortalidade ultrapassou a marca de 90%. Era uma missão suicida, um sacrifício quase certo para salvar seus companheiros. A arma era a solução, mas o custo humano era insustentável. O que você acha que poderia ter sido feito de diferente nessa situação? Deixe sua opinião nos comentários, pois a sua perspectiva é importante para entendermos a história. Este canal é para aqueles que buscam um conhecimento mais profundo. E se você está aqui, é porque foi um dos escolhidos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada. A solução para essa vulnerabilidade mortal parecia óbvia, quase gritante em sua simplicidade. Era preciso tirar a arma das costas de um homem e colocá-la sob a proteção do aço. Era preciso blindar o inferno. E um homem em uma base secreta no Havaí estava prestes a fazer exatamente isso. O homem encarregado de blindar o inferno era o coronel George F. Unmacht. Como oficial-chefe de guerra química no Havaí, ele entendia a natureza do inimigo e a limitação das armas existentes. Quando a Marinha lhe entregou lança-chamas considerados pesados demais para uso em navios, Unmacht não viu um problema, mas uma oportunidade. Ele reuniu uma equipe ultra-secreta, composta por membros de seu laboratório químico, fuzileiros navais e, crucialmente, os batalhões de construção naval, os CIBs. Eles eram os mestres da improvisação e do trabalho pesado. O que eles fizeram não foi uma simples modificação, foi uma reconstrução completa. Cada conversão de tanque exigia 1.200 horas de trabalho humano. Soldadores trabalhavam dia e noite. Eletricistas refaziam 1.100 conexões por veículo. Mecânicos fabricavam 150 peças personalizadas para cada instalação, pois nada daquilo havia sido projetado para funcionar junto. O canhão principal, de 75 mm, era completamente removido e substituído pelo tubo do lança-chamas. A alma do tanque estava sendo trocada. O primeiro protótipo foi montado em um tanque leve M3 Stuart. Eles o apelidaram de Satan. Durante os testes, enquanto jatos de fogo disparavam da torre e engoliam as estruturas-alvo, os homens que assistiam sentiam o calor intenso mesmo a 50 metros de distância. Eles entenderam instantaneamente o terror que aquela arma inspiraria. Ela funcionava. Um lança-chamas protegido por uma armadura de tanque podia se aproximar das posições japonesas e sobreviver tempo suficiente para queimá-las por completo. Como um exército reage quando sua maior vantagem, a defesa impenetrável, se torna uma armadilha mortal da noite para o dia? 24 desses tanques foram enviados para a Campanha das Marianas, em junho de 1944, e os resultados em Saipan excederam todas as expectativas. Os fuzileiros navais, que antes assistiam seus amigos morrerem em ataques frontais inúteis contra cavernas,
agora observavam uma nova realidade. Os tanques chama se aproximavam e despejavam fogo líquido dentro das fortificações. Soldados japoneses que haviam resistido a dias de bombardeio naval e barragens de artilharia corriam gritando de seus esconderijos apenas para serem abatidos pela infantaria que os aguardava. Posições que antes custavam dezenas de vidas americanas agora caíam em questão de minutos. O sucesso foi tão absoluto que não apenas quebrou as defesas inimigas, quebrou a vontade de lutar do comando japonês na ilha. O general Yoshitsugu Saito, encurralado e vendo suas fortalezas se transformarem em fornos, entendeu que a defesa convencional era impossível. Em 6 de julho, ele emitiu sua ordem final: Gyokusai, ou Joia Quebrada, um ataque suicida em massa, com o objetivo de morrer, infligindo o máximo de dano possível. Foi a maior carga Banzai de toda a guerra no Pacífico. Quase 4.000 soldados japoneses se reuniram. Muitos tinham fuzis, alguns carregavam apenas lanças de bambu, com baionetas amarradas nas pontas. Homens feridos avançavam mancando com granadas. Por 15 horas, eles se lançaram contra as linhas americanas. Mas aquele ataque não foi uma tática para destruir os tanques-chama. Foi um ato de aniquilação em massa, uma última explosão de desespero. Eles ainda não haviam aprendido como lutar contra a arma que os levou à beira do abismo. Essa lição viria depois, em outra ilha, e transformaria o desespero em uma doutrina de combate fria, calculista e ainda mais perigosa. A era do desespero em massa havia terminado. A era da estratégia calculista estava para começar. A verdadeira evolução das táticas japonesas não aconteceu em uma carga suicida frenética, mas na paciência fria e observadora de homens enterrados em uma ilha chamada Peleliu. O comandante ali, Coronel Kunio Nakagawa, era um tipo diferente de líder. Ele viu as cargas Banzai pelo que eram, um desperdício de vidas contra as metralhadoras americanas. Ele proibiu esses ataques. Em vez disso, ordenou que seus homens lutassem uma guerra de atrito. Sua fortaleza era a Cordilheira do Nariz Sangrento, uma paisagem de pesadelo de coral afiado e mais de 500 cavernas naturais, que seus engenheiros transformaram em uma fortaleza interligada. Nakagawa entendeu algo que seus predecessores não haviam entendido. A força americana era seu poder de fogo, mas essa força dependia de alvos claros. Ele negaria a eles esses alvos. Seus homens permaneceriam escondidos, forçando os americanos a virem até eles, a pagar com sangue por cada metro de avanço. E funcionou com uma eficácia brutal. O 1º Regimento de Fuzileiros Navais, uma unidade de elite, sofreu 70% de baixas, 1.749 homens, antes de ser retirado da linha de frente, completamente inutilizado para o combate. Peleliu se tornou um laboratório de combate, e os soldados japoneses, escondidos em suas cavernas, eram os pesquisadores. Eles observaram os tanques-chama, a arma que mais temiam, e eles encontraram sua fraqueza. Eles notaram um padrão. O tanque-chama nunca operava sozinho. Ele era sempre acompanhado por uma escolta de infantaria. Os soldados a pé eram os olhos e ouvidos do tanque. A tripulação dentro da máquina de aço tinha uma visão terrivelmente limitada, como olhar o mundo através de pequenas frestas. Sem a infantaria para alertá-los sobre ameaças próximas, os tanques eram gigantes cegos e surdos, terrivelmente vulneráveis. A partir dessa única observação, uma nova e letal doutrina de 3 estágios foi desenvolvida, ensinada a cada defensor. Primeiro, use canhões anti-tanque para destruir os tanques-chama à distância, se possível. Eles eram o alvo prioritário. Segundo, e mais importante, se o ataque à distância falhar, use morteiros e armas pequenas para forçar a infantaria de escolta a se abrigar ou recuar. Separe o tanque de seus olhos. Deixe-o cego. E terceiro, quando o tanque estiver isolado, ataque-o com explosivos carregados à mão. Mesmo que os atacantes morressem, a perda de um único tanque-chama valia a vida de muitos soldados. Para este terceiro estágio, eles criaram uma arma terrivelmente específica, uma que encapsulava a filosofia dessa nova guerra. Era a mina de lança Shitotsu Bakurai, uma carga explosiva cônica de 3 quilos, montada na ponta de uma haste de madeira de quase 2 metros. Para usá-la, um soldado corria em direção ao tanque,
segurando a haste como uma lança. Quando as pontas de metal na base da carga atingiam a blindagem, a haste deslizava para frente, acionando o detonador. A explosão resultante matava o usuário instantaneamente. Ele não era mais um soldado, ele era a munição. Quando os fuzileiros navais desembarcaram em Iwo Jima, em fevereiro de 1945, eles não encontraram uma ilha tropical, mas um inferno de cinza vulcânica preta. Sob a superfície, o general Tadamichi Kuribayashi havia construído a fortaleza mais sofisticada da guerra, com quase 18 quilômetros de túneis interligados. Sua ordem para seus 21 mil homens era simples e brutal: matem 10 americanos antes de morrerem. Para enfrentar essa fortaleza, os americanos trouxeram apenas 8 tanques-chama, mas estes eram diferentes dos modelos anteriores. Eram tanques M4 Sherman com blindagem mais pesada e um novo sistema de lança-chamas que podia atingir alvos a mais de 100 metros de distância. A tática americana evoluiu para um processo industrial de extermínio conhecido como maçarico e saca-rolhas. Primeiro, o tanque-chama se aproximava e atuava como o maçarico, despejando fogo contínuo na entrada de uma casa-mata ou caverna. A infantaria ficava de prontidão, observando as saídas alternativas, atirando em qualquer defensor que tentasse escapar. Quando o fogo cessava, os engenheiros avançavam com os saca-rolhas, cargas de demolição que selavam a caverna permanentemente, transformando-a em uma tumba. Às vezes, eles podiam ouvir os gritos de dentro. Às vezes, apenas o silêncio. Era sistemático e impiedoso. Mas os japoneses aprenderam rápido. Eles adaptaram as táticas de Peleliu. Pequenos grupos de ataque se infiltravam nas linhas americanas sob o manto da escuridão com um único objetivo: encontrar e destruir os preciosos tanques-chama. Eles caçavam as silhuetas distintas dos Shermans nas áreas de descanso. Outros esperavam pacientemente em posições preparadas, ao longo das rotas que os tanques provavelmente usariam no dia seguinte, prontos para sacrificar suas vidas. Em meio a esse caos industrializado, o heroísmo individual ainda brilhava com uma luz ofuscante. O cabo Herschel Woody Williams, carregando um lança-chamas portátil sozinho, atacou uma série de casamatas de concreto que haviam detido o avanço de sua companhia. Por 4 horas, sob fogo constante e com apenas 4 fuzileiros lhe dando cobertura, ele avançou. 2 vezes, seus protetores foram mortos. 5 vezes, ele voltou para reabastecer seu lança-chamas de 32 quilos. Ele neutralizou 7 posições inimigas, rastejando perto o suficiente para inserir o bocal da arma pelas aberturas de tiro. Soldados japoneses emergiram para atacá-lo com baionetas. Ele os encontrou com fogo. William sobreviveu e recebeu a medalha de honra. Mas ele era a exceção. A maioria dos operadores de lança-chamas portáteis não sobrevivia. Os tanques-chama ofereciam a mesma capacidade, com uma chance muito maior de sobrevivência. Os fuzileiros aprenderam a esperar por eles, recusando-se a avançar contra posições difíceis até que um tanque pudesse ser trazido. A batalha durou 36 dias. Quase 7.000 americanos morreram. Cerca de 20.000 japoneses foram mortos. Quando a poeira baixou, um capitão dos fuzileiros navais, Frank Caldwell, expressou o que muitos sentiam. Na minha opinião, foi o tanque-chama, mais do que qualquer outra arma de apoio, que venceu esta batalha. A arma mais eficaz da guerra havia sido identificada e provada. Mas as táticas para destruí-la também haviam evoluído. Ambos os lados haviam aperfeiçoado suas estratégias de fogo e sacrifício. O próximo campo de batalha seria o teste final, onde a maior concentração de tanques-chama já reunida enfrentaria as táticas suicidas mais organizadas e desesperadas da guerra. E esse campo de provas foi Okinawa. Era aqui que a guerra no Pacífico atingiria seu ápice de selvageria. De um lado, o general Mitsuru Ushijima, um realista que havia estudado as falhas em Saipan, Peleliu e Iwo Jima. Ele construiu a linha Shuri, uma rede defensiva tão formidável que o comandante americano a descreveu como a posição mais poderosa já encontrada no Pacífico. Eram mais de 90 quilômetros de túneis, alguns a 30 metros de profundidade, imunes a qualquer bomba. Do outro lado,
uma força sem precedentes. O exército americano decidiu que um batalhão inteiro de tanques seria convertido em lança-chamas. O 703º Batalhão de Tanques, com 54 tanques Sherman, tornou-se a primeira e única unidade do mundo equipada inteiramente com fogo. Eles não eram uma unidade de apoio. Eles eram a ponta da lança. Mas Ushijima estava preparado. Ele não contava apenas com concreto e túneis. Ele contava com a determinação humana levada ao seu limite absoluto. Ele organizou companhias independentes anti-tanque, formadas inteiramente por voluntários. Esses homens não eram apenas soldados, eram mártires em treinamento. Eles entendiam que sua missão não tinha expectativa de sobrevivência. Eles foram ensinados a abraçar a morte como a mais alta forma de serviço. E seu treinamento enfatizava a paciência. Imagine a disciplina necessária. Um soldado cavava um buraco raso, um buraco de aranha, apenas o suficiente para se deitar. Ele se cobria com terra e vegetação até se tornar invisível a poucos metros de distância. E então ele esperava. Por horas, às vezes por dias. Ele controlava a respiração, ignorava a sede e a fome, suprimindo todo o instinto natural de se mover. Ele esperava o som dos tanques. Ele esperava a infantaria de escolta passar por sua posição. E só então, no momento perfeito, ele emergia das sombras para atacar o tanque por trás. Era a colisão final. A arma mais temida contra a tática mais desesperada. Em 19 de abril, na Cordilheira Kakuzu, a tática funcionou perfeitamente. A infantaria americana foi detida e os tanques chama avançaram sozinhos. Um por um, os esquadrões suicidas emergiram de seus esconderijos. 6 tanques foram destruídos. 4 deles eram tanques chama. Foi a maior perda de blindados americanos em um único dia em Okinawa. Para as tripulações presas dentro dos tanques danificados, o destino era ainda pior. Soldados japoneses forçavam as escotilhas e jogavam granadas para dentro. O batalhão se adaptou. Eles aprenderam a nunca, jamais, avançar sem a infantaria grudada em seus flancos. A tática do maçarico e saca-rolhas foi aperfeiçoada, e apesar das perdas, ela prevaleceu. A linha Shuri foi quebrada e Okinawa foi conquistada após 82 dias de carnificina, mas a um custo estarrecedor. 49 mil baixas americanas, mais de 110 mil mortos japoneses e 140 mil civis de Okinawa, quase um terço da população da ilha. Enquanto os sobreviventes contavam seus mortos em Okinawa, os planejadores militares em Washington olhavam para o próximo mapa: as ilhas do Japão. Se a defesa de uma pequena ilha havia custado tanto, o que aconteceria na invasão da pátria-mãe, onde milhões seriam mobilizados para lutar até a morte? A conclusão deles foi fria, lógica e absolutamente aterrorizante. Para a invasão final, eles precisariam de milhares de tanques chama. A lógica da escalada estava empurrando ambos os lados para um apocalipse. De um lado, uma nação inteira se preparando para o suicídio em massa. Do outro, um exército se preparando para usar fogo em uma escala nunca antes vista. O que acontece quando duas forças irrefreáveis, movidas por lógicas opostas de sacrifício e aniquilação, estão prestes a colidir? A invasão do Japão, batizada de Operação Downfall, foi planejada como o ato final e mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. As projeções de baixas eram apocalípticas, estimando-se que poderiam chegar a milhões, com mais de 500 mil de mortos apenas do lado americano. Em resposta, o Japão preparava a defesa total. A doutrina era 100 milhões de joias quebradas. Cada civil, homem, mulher e criança, seria mobilizado, armado com lanças de bambu, cargas explosivas, qualquer coisa que pudesse matar. A nação inteira se transformaria em um exército suicida. Diante desse cenário, o governo americano tomou uma decisão que revelava o quão desesperadora era a situação. O projeto do tanque-chama do coronel Unmacht recebeu a prioridade de produção AA. Esta era a classificação mais alta, a mesma dada ao superbombardeiro B-29 e a um projeto ultra-secreto conhecido como Projeto Manhattan. O tanque que cuspia fogo foi considerado tão vital para o fim da guerra quanto a bomba atômica.
Enquanto os civis no Havaí trabalhavam freneticamente para construir centenas de novos tanques, a história tomou um rumo inesperado e terrível. Em agosto de 1945, duas bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A guerra terminou. A invasão apocalíptica, o confronto final entre o fogo e o sacrifício, nunca aconteceu. O legado dos tanques chama, no entanto, continuou. Eles lutaram na Coreia, onde os dragões de fogo enfrentaram táticas suicidas semelhantes, e lutaram no Vietnã, onde os M-67 Zipos queimaram posições inimigas nas selvas. Mas o mundo estava mudando. Em 1978, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos descontinuou unilateralmente o uso de lança-chamas. Nenhuma lei internacional exigia isso. A decisão foi tomada porque a opinião pública havia se voltado decisivamente contra armas que queimavam pessoas vivas. Hoje, as cavernas de Okinawa estão silenciosas. A vegetação cobriu as cicatrizes da batalha. Em museus militares, alguns daqueles tanques Sherman estão preservados. Monumentos silenciosos de uma era de fogo e fúria. Jovens soldados passam por eles todos os dias, a caminho de seus treinamentos, muitos sem entender o que aquelas máquinas representam. Eles representam uma verdade desconfortável, uma arma tão terrível que seu sucesso ajudou a justificar o desenvolvimento de uma arma ainda mais terrível, a bomba atômica, que, por sua vez, tornou a própria necessidade do tanque-chama obsoleta. Uma espiral de destruição onde cada solução era mais assustadora que o problema anterior. A história dessas armas nos força a questionar os limites da guerra e o preço da vitória. O que você pensa sobre a decisão de descontinuar uma arma tão eficaz por razões morais? Sua opinião é valiosa. Se este conteúdo te fez refletir, inscreva-se e curta o vídeo. E se você tem uma perspectiva que gostaria de compartilhar, mesmo que anonimamente, os comentários estão abertos. Afinal, a história não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que aprendemos com o fogo.